Bom, então chegou o momento aí de realizarmos a correção dos exercícios de revisão, né? Os exercícios aí complementares, tá? Bom, na questão 1, qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Como vocês já sabem, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir a medida do X, né? Desse ângulo aqui, que é o que? X. Então, quanto que ele vai medir, né? Se todas as suas medidas, a soma tem que dar 180. Então, vamos lá. Na questão 1, eu tenho que X, que é o ângulo que eu quero descobrir, com mais 80 mais 70 é igual a 180. Então, eu tenho que igualar a 180 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180, tá? Então, eu vou isolar aqui o X, né? Que eu quero descobrir quanto que ele vale, que é igual a 180 menos 80 menos 70. Por quê? Eles passam para o outro lado, né? Do sinal, trocando o quê? O sinal, aquele é soma, passa para lá como negativo, tá? Equaçãozinha, hein? Então, x é igual a 180 menos 80 é igual a 100, né? Menos 70. X é igual a 100 menos 70 é igual a 30. Então, x aqui ele vai valer quanto? 30. Então, 30 com mais 80, né? No lugar do x, ó, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o 30, vai valer x. 30 com mais 80 com mais 70, que é igual a 180. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui que vale x aqui, ele vai valer quanto? 30 graus, tá? Então, resposta aí da questão 1. Na questão 2, né? Na questão 2, qual é o valor de x no triângulo a seguir? Nesse caso aqui, olha, nós temos que descobrir primeiramente o valor de x, né? E depois a gente tem que substituir lá para achar que é a medida dos ângulos, né? Então, vamos lá, eu tenho 2x mais 20, né? Somando com 4x mais 40, somando com 6x mais 60, que é igual a 180, né? Então, aqui eu tenho 2x mais 20 com mais 4x mais 40 com mais 6x mais 60. E vou igualar a quem? A 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, tudo que contém x vai ficar antes do sinal e o que não tem x vai ficar depois do sinal, né? Então, 2x com mais 4x com mais 6x, que é igual a 180, que já está aqui depois do sinal. Só repito, não troco o sinal, tá? Agora, tudo que não tem x vai passar para o outro lado trocando o sinal. Ó, o mais 60 vai passar para cá como menos 60, né? O mais 40 vai passar para cá como menos 40 e o mais 20 vai passar para cá como menos 20, né? Então, 180 menos 60 menos 40 menos 20. Então, 2 mais 4 mais 6 é igual a 12x, né? Repito aqui, 12x, que é igual a 180 menos 60 é igual a 120. Repetir aqui o menos 40 e menos 20, para não dar bololô aí, tá? Para vocês não errarem. 12x novamente, que é igual a 120 menos 40 é igual a 80, né? Menos 20, 80 menos 20 é igual a 60. X, ó, isolei x, que é igual a 60 dividido para 12. Esse 12 vem para cá dividindo, né? Ele está aqui multiplicando, ó, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vem para cá dividindo. 60 dividido para 12, x é igual a 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 5. 5 vezes 2, aqui ele está multiplicando, né? Então, 2 vezes o 5 vai dar 10. 10 mais 20 vai dar 30. Então, esse ângulo daqui, olha, ele vai medir quanto? 30 graus, tá? 4x mais 40. 4 vezes 5, 20, né? 40 mais 20, 60. Esse ângulo aqui vai medir 60 graus, né? E 6 vezes 5, 30. 30 mais 60 dá 90. E esse ângulo aqui vai medir 90 graus. Tá bom, gente? Então, totalizando aí, 30 mais 60 mais 90, que é igual a 180 graus. Tá ok? Então, tá aí a resposta correta. Na questão 3, agora, gente, vamos para a questão 3. Considere as seguintes definições. Definição 1. Um triângulo é chamado de escaleno quando os seus lados possuem comprimentos diferentes, né? Definição 2. Um triângulo é chamado de isósceles quando há dois de seus lados com o mesmo comprimento.
E na definição 3, um triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. Beleza. De acordo com as definições apresentadas, um triângulo não é escaleno quando... Um triângulo ele não é escaleno quando ele é o quê? Isósceles. Opção correta é o quê? Letra A, isósceles, tá ok, gente? Ele não é escaleno quando ele é isósceles. Bom, continuando aí, na questão 4. Sobre as propriedades, características e resultados a respeito de triângulos, marque a opção correta. A opção correta aí vai ser o quê? Letra A. A soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles é igual a 180, né, gente? De qualquer triângulo, né? Pode ser um equilátero, isósceles, um escaleno, né? Então, qualquer triângulo, os seus ângulos internos vai medir 180. Então, a resposta correta aí é letra A, tá? Na questão 5 aí, existe ou não um triângulo com lados medindo? Então, vocês sabem que para a existência de um triângulo, né? A medida de um lado, ela tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Então, aqui na letra A, sim, é possível, né? Construir um triângulo, né? Porque aqui eu tenho 10, né? Aqui eu tenho 8 centímetros, aqui eu tenho 7. O 10, ele é menor do que 8 mais 7, né? O 8, ele é menor do que 7 mais 10. O 7 é menor do que 10 mais 8, tá? Então, sim, é possível. Na letra B aqui não é possível, gente. Não é possível, porque o 8 aqui, ele vai ser maior do que o 4 mais 3, que dá 7. Então, essa medida aqui, ela tem que ser menor. Então, não é possível. Na letra C, o 2 aqui, ele vai ser menor do que 4 mais 6, beleza. O 4 aqui, ele vai ser menor do que 6 mais 2, beleza. Agora, o 6 aqui, ele tem que ser menor do que 4 mais 2. E 6 é igual a 4 mais 2, que dá 6. Então, não é possível também na letra C. Na letra D, 3 aí, centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. É possível sim. 3 ele é menor que 4 mais 5. O 4, ele vai ser menor do que 5 mais 3. E o 5 vai ser menor que 4 mais 3. Ok. Letra E. Letra E também é possível, né? Com essas medidas aqui, 3, 5 e 6 centímetros. Então, na letra A eu tenho sim, na letra B eu tenho não, na letra C eu tenho não, na letra D eu tenho sim, na letra E eu tenho sim. Tá ok? Então, resposta aí da número 5. Questão 6 agora. Na figura abaixo, o valor de x. Né? Na figura abaixo, o valor de x é... Então, eu quero descobrir, ó, esse ângulo externo aqui, tá? Sendo que esse ângulo aqui eu não possuo, né? Eu não tenho esse ângulo aqui. Porque se eu tivesse aqui, bastava eu pegar a medida, o 180, né? Que é o ângulo suplementar, né? E diminuir pelo valor desse ângulo aqui para eu achar esse ângulo externo. Mas sendo que esse ângulo aqui não tem. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu sei que esse ângulo aqui ele mede 180 e aqui o meu ângulo externo ele é 110. Então, para que eu possa determinar esse ângulo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 180, porque a soma desses dois ângulos aqui é igual a 180, né? Então, para eu descobrir esse ângulo aqui, vou pegar 180 menos 110, que é igual a 70. Então, esse ângulo aqui ele vai medir 70 graus. Então, agora eu já tenho duas medidas, olha. Se eu sei que a medida dos ângulos internos, a soma, é igual a 180, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 80 com mais o 70 que eu descobri, né? Que deu 70 graus aqui. 70 com mais essa medida de x aqui. E vou igualar tudo a 180, porque a soma dessas três medidas dá 180, né? 80 mais 70 dá 150, com mais x igual a 180. X, ó, vou isolar o x aqui para que eu possa determiná-lo, que é igual a 180, esse mais 50 passa para cá como menos 150, né? 180 menos 150 é igual a 30. Então, logo, essa medida desse ângulo aqui vai ser quanto? 30 graus, né? Agora sim, eu já tenho essa medida que vale 30. Logo, para me encontrar esse ângulo externo, o que eu tenho que fazer? 180 menos 30, que é igual a quanto? 150. Logo, esse ângulo externo, ele vai medir 150 graus, tá? Então, aí é a opção letra D, tá? Letra D é a opção correta, 150 graus.
Bom, na 7. A 7 aí é sobre a classificação dos ângulos, né? Quanto aos seus lados, né? Na letra A, eu tenho aí um ângulo que aqui, um ângulo escaleno, tá? A letra A, onde as suas 3 medidas são diferentes, eu tenho um ângulo escaleno. Na letra B, eu tenho um ângulo equilátero. Observem aqui que todos os seus lados têm o mesmo comprimento, então ele é equilátero, né? Na letra C aí, eu tenho um ângulo isósceles. Vejam bem, tem 2 medidas iguais e uma diferente. Ele é o que? Ele é isósceles. Na número 8, também eu tenho aí a classificação desse caso aqui, sendo que é a classificação dos triângulos com relação aos seus ângulos, né? Quando eu tenho, olha, os 3 ângulos internos de um triângulo, eles são agudos, ele é classificado como um triângulo acutângulo, né? Quando eu tenho um ângulo reto no triângulo, ele é classificado como retângulo na letra B. E na letra C aqui, quando eu tenho pelo menos um ângulo obtuso, ele é classificado como obtusângulo, tá ok, gente? Então aqui eu tenho acutângulo, retângulo e triângulo obtusângulo, tá bom? Classificado aí, né, na questão 8. Vamos para a questão 9. Considerando os seus conhecimentos sobre triângulo e pontos notáveis, julgue os itens como verdadeiro ou falso, né? Na letra A, o baricentro é um ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo? Não, totalmente falso, tá? Então, na letra A aqui é falso. Na letra B, a mediatriz é um segmento de reta com extremidades no vértice? Não, não é com extremidades no vértice. Então, também é falso. As 3 medianas de um triângulo encontram-se num ponto chamado baricentro? Na letra C aqui vai ser o que? Verdadeiro, né? Os 3 pontos de encontro, né, de uma mediana, esse ponto aí é chamado de baricentro. Então, é verdadeiro, tá? E o ortocentro sempre é um ponto interno ao triângulo? Sim, verdadeiro também, né? O ortocentro é um ponto de encontro aí, né? Fica dentro do triângulo. Uma mediatriz pode não interceptar nenhum vértice do triângulo? Verdadeiro também, né? A mediatriz, ela não intercepta o vértice do triângulo, tá ok? Na número 10, na figura a seguir, os pontos A, B, C representam as posições de 3 casas construídas numa área plana de um condomínio, né? Então, nós temos aqui casa A, casa B e casa C. Um posto policial está localizado num ponto P, situado à mesma distância das 3 casas. Então, se ele está situado, ó, num ponto P, à mesma distância das 3 casas no centro, né? O ponto P, ele é conhecido como... Bom, se ele está situado à mesma distância, né? Então, significa que ele é o quê? Ele é o baricentro, que são as medianas, né? O ponto de encontro das medianas, que vai ser o quê? Que vai ser o baricentro, tá ok? Então, a resposta correta é a alternativa A, tá ok, gente? Então, aí, correção do exercício 10, exercício corrigido, finalizado, tá ok? Até a próxima aula e fiquem com Deus.